Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason, e ao meu lado, Juliana Harbs. Oi, Jason, tudo bem? Oi, pessoal, bem? tudo bem? Gente, o episódio hoje é o número 40. Estamos Isso aí. finalizando a quarta temporada. Muito legal. Felizes demais. E lembrando, Jason, que este programa é patrocinado por quem acredita na causa, no nosso projeto, que não é mais um projeto faz tempo, né, gente? Isso. Já é realidade. Já é realidade. E patrocinado por Ingecel Energia Livre e Sublimação Têxtil Estúdio Inc. Muito bem, isso aí, Juliana. E hoje temos quem de... As informações a gente encontra onde? Dos nossos patrocinadores, Jason. Ah, pois bem, se vocês querem mais informação sobre a Ingecel e sobre o Estúdio Inc., você entra com a câmera no QR Code que está aparecendo na tela e Show. busque mais informações. Isso aí. E hoje, uma dupla muito legal aqui, Maurício Kunen e Rodolfo Kunen. Maurício, que é fundador e presidente da Funcional Uniformes, e Rodolfo Kunen, que é diretor comercial. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Muito Jason. obrigado pelo ao convite. casal. É com prazer a gente estar na 40ª edição, então, para nós, muita honra. Que legal, que legal. Nós que agradecemos muito. Então, gente, uniformes, mas uniformes de que forma? Sempre foi uniformes? Ou como que começou essa história lá do início? Já era têxtil? Como eu sou a parte histórico da empresa já, então a empresa começou em 88, Olha, tem bastante história já. que legal. Eu vim do ramo bancário, então eu trabalhava no BESC, Aham. Banco do Estado de Santa Catarina. Eu comecei em Jaraguá, daí fui para Florianópolis. Eu trabalhei dentro da universidade como caixa. Nós éramos... A ideia como sistema bancário também mudou. Na época, a agência da Trindade era agência e a universidade era um postinho da agência da Trindade. E nós éramos em 14 caixas trabalhando no postinho Hoje? da universidade. Que giro, hein? Giro. Era a hiperinflação, né? Era inflação altíssima na época, então aquele período que pegamos bem da Plano Real, Plano Sarney, esses aí todos. Então, na época, realmente era muito cheque avulso. Pagava, então, professor universitário, recebia bem, né? A maioria o dinheiro vinha, às vezes, do Banco do Brasil ou BESC. Nós tínhamos o Banco do Brasil de um lado e o BESC do outro, lá na Centro de Conveniência da UFSC, que hoje não existe mais, acho que nem o centro. Não. Depois o Rodolfo estudou lá, mas daí... E então era muito serviço, assim, na época, cheque avulso, muito dinheiro vivo, coisa assim, né? E foi um período, assim, bem tumultuado. Tanto que eu vim um pouco do motivo que eu cheguei no têxtil, era porque na época eu estudava na universidade e trabalhava dentro da UFSC também, mas a minha aula começava às 6h20. E na época a agência fechava às 4h, e nós fazíamos o fechamento interno, ficava até 7, 8 horas da noite, Nossa. fechar os caixas, coisa. Então demorava, coisa assim. Aí, por causa disso, que foi um complicador eu manter a faculdade, e aí surgiu um cunhado meu em Ascurra. Ele, na época, trabalhava no Banco do Brasil. Daí ele me trouxe essa possibilidade, eu nem conhecia a cidade de Ascurra, nada, de comprar uma empresa que tinha 2 sócios, queriam ter mudado de segmento. E a gente pegou, na época, em 88, essa empresa que trabalhava não com uniformes, mas com blusas de lã, a tecelagem de lã. Assim, Retilínea. Retilíneas, exato, retilíneas na época. Nós ficamos uns 4, 5, 6 anos com esse segmento aí. Aí, com isso, começamos a empresa. Né? Que legal. E logo que tu entrou, tu mudou isso ou tu continuou na retilínea? Não, nós, na verdade, na época tinha, talvez vocês nunca ouviram falar em as lojas brasileiras e lojas Marisa. Marisa ainda acho que existe ainda, mas na época eram muito fortes. Era de um pessoal libanês de São Paulo. Então, as brasileiras tinham 220 lojas no Brasil, nas principais cidades, e Marisa tinha mais ou menos isso também, né?
Era do mesmo grupo. Então eles faziam, isso era interessante. Eles faziam, nós vendíamos até para Fortaleza, para Natal, para esses grandes centros, vendiam blues de lá, daqui, né? E eles compravam poucas peças, mas era para o Brasil todo. A nossa produção era só inverno. A gente produzia praticamente vamos dizer assim, de novembro até junho. Aí vendia, parava, depois podia ficar 6 meses, que praticamente não tinha. Nossa. Porque o fio de verão é bem diferente. Não sei se alguém conhece o acrílico que vem no inverno, então ele gira bem. O fio de verão aqui nós nunca, tanto que até tem uma situação engraçada, porque acho que foi no primeiro ou segundo ano que a gente tentou produzir o fio de verão, mas a gente não conhecia nada. O fio de verão era coisa de verão, mas a malha, era fio feito em tear, né? Aí tinha uma pessoa que era assim da família, mas ela disse, olha, eu acho que vende. Ela deu uma de estilista, faziam as mini saias e blusas, assim, tudo em cores preto e branco, azul e branco. Foi feito uma imensidade de peças. Compramos um caminhão, praticamente um caminhão de fio e torramos tudo nisso. Tudo fio tinto já. Tudo fio tinto já. Não vendeu nada. E aquilo lá ficou depois de uns... Vendeu no quilo daí. Depois de uns 10 anos, o cara que vendia, não sei se posso dizer, vendia nas bocas, ele disse que era um ótimo negócio, pegou tudo e já tem um destino certo para isso aqui. Isso foi dos anos 92, 93, por aí, deu o destino dessa pé. Nós nunca mais... Aí nós ficamos até essas empresas quebraram logo depois do plano Collor, porque começou a entrar o importado. E nós, como dependíamos muito dessa empresa, foi a primeira grande experiência que a gente teve, não ficar tão dependente. Sim. Aí nós quebramos completamente junto com ela. Né? Então nós tínhamos a estrutura, a gente vendeu as máquinas, que não tinha pouco serviço. Aí partimos nessa parte... Roupa branca, não? Roupas brancas. A Márcia, minha esposa, é dentista. Então ela via assim essa dificuldade de ter roupas brancas pro segmento. Então nós começamos a fornecer para uma empresa de Joinville, uma empresa de Curitiba. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo? Sim, principalmente os jalecos, assim, né? Mas calça branca, um médico, um açougueiro, né? Então vários profissionais, né? Tecido então, não malha. Não, só em tecido. Então. Alguma coisa em malha, mas o forte sempre foi tecido nosso, a partir daí. Certo. Né? Aí ficamos, deu uns 2, 3 anos, até nos anos 86, 87. 96, 97, exato, Aí surgiu, tu vê que sempre foi assim de fases, né? Sim. Surgiu, já ouviram falar no supermercado Vitória, em mini preço? Sim. Aí tem o comendador Cídio Sandri, que acho que não é mais vivo, mas ele era de família de Ascurra. Aí uma vez ele foi visitar a família, ele com a filha, era um senhor de uns 65 anos na época já, né? Aí ele foi lá, a filha dele foi lá comprar, na loja de roupas brancas, foi lá comprar, ela gostou das peças, e ele perguntou se nós não fazíamos talvez uniformes, que ele estava com as 2 ou 3 lojas na época em Itajaí. Aí não, beleza, fizemos, né? E nesse período ele começou a abrir em questão de... Daí nós fizemos para essas 2 ou 3 lojas, ele foi abrindo lojas, estavam 45 lojas lá em questão de 3, 4 anos. Verdade. E eu tinha caminhonete, na época era cheia, quando a inauguração, assim, o pessoal ficava esperando, assim, todos os uniformes de manhã vinha para inaugurar a loja, era uma festa. Que legal. Vendeu muito bem, até que a rede dele quebrou também. E nós a gente não aprendeu tão bem, a gente estava muito dependente deles. Certo. Quem nunca, né? Isso. E botar os ovos tudo na mesma cesta, mas né? quem sempre, nós Até aí a gente sim, não né? aprendeu a segunda ainda, né? Não, mas aí depois disso a gente... Posso dar uma sequência daí? Claro, mas eu tô curiosa aqui nessa sequência. Que aí, quando acabou aí, eu estava vendo a parte de polícia militar, mas assim, sondando. Aí eu descobri uma pessoa lá em Criciúma, que ele trabalhava com uma... ele participava das licitações, na época na polícia, e também para uma empresa de Criciúma, lá
Aí eu contratei ele por um tempo, o Mário, e para mim foi um divisor de águas, porque ele realmente conhecia bem essa parte técnica, porque é conseguir muito captar, minucioso. descobrir onde estão esses pedidos. Isso, ou saber como tratar, como lidar com o setor público, que é diferente. Sim. Às vezes uma empresa privada, o dono da empresa quer um fardamento, uniforme, ele vai olhar, não, eu quero esse, pronto, porque quero. Setor público, não, tu tem um documento para seguir. Porque tem que ser tudo, não pode ser nada subjetivo, tem que ser tudo muito bem objetivo, tem que ser descrito, tem que analisar, tem que ter amostra, tem que ter laudos das peças, então é mais burocrático, né? Então esse ensinamento, o Mário Fernandes, ele passou, até hoje eu sou grato para eles. Ele ficou uns 2, 3 anos, aí surgiu uma loja que ele em Balneário, daí ele e a esposa, inclusive a esposa dele foi Miss Ascurra, Que legal. Os 3 anos que ele estava em Ascurra. E aí ele foi para lá, mas a gente pegou daí esse jeito. A partir daí a gente começou a trabalhar com polícia e bombeiro em 2003, logo depois. O bombeiro se separou da polícia, então a gente acompanhou também esse desenvolvimento de novos fardamentos para o bombeiro. Que foi mas aí já primeiro. Estamos falando de um fardamento bem mais complexo, né? Sim. De sair de um uniforme de um supermercado para um fardamento. Com certeza. Não, esse aprendizado, eu queria realçar isso. A gente nunca foi de se aventurar, né? Então a gente, claro que tinha os pés no chão, mas tu não previa que um grupo desse ia quebrar de uma hora para outra. Sim. Quando começou com a polícia, a mesma coisa. Eu levei 3 anos até eu pensar em atacar, vamos dizer assim, o operacional como um todo. Então a gente começou pelas beiradas. Começamos com a linha social e só com a Polícia Rodoviária Estadual. Na época, o Coronel Lemos, depois também o Coronel Pontes, que depois foi o comandante-geral da polícia, o Lemos sempre foi comandante-geral, o Pontes também. E aí eles estavam na época, e então eles davam muitas dicas para mim, como fazer, conhecer tudo. Assim, eu tinha modelista na empresa e eu ia lá e fazia esse meio de campo, que hoje tem 10, 15, 20 pessoas que fazem hoje o serviço que eu faço na empresa. Sim, claro, tudo eles devem fazer melhor do que eu, mas... Não sei. Não. Mas daí tu ia lá e aprovava, é assim que dá, assim que quer e tal, não sei o quê, esse bolso. Vezes no começo, né? Sim, eu fui muitas vezes para até pegar, a gente levava uma peça, não, Maurício, mais ou menos assim, só tem que mudar isso aqui. O camuflado é dessa cor? Não, tu muda um pouco. Então nós fomos pegar um camuflado que era menos, um social que era menos, né? Até pegar bem o jeito Entendi. Aí quando a gente via que tinha capacidade para pegar um novo patamar, e fomos no operacional, que eram 10 mil homens, coisa assim, né? Era claro, um grande risco, coisa assim, né? Mas a gente conseguiu passar por esse período e na polícia a gente, em 20 anos, conseguimos atender eles, né? Graças a Deus, nesse período, claro, erros tiveram, mas nós temos um fardamento hoje na polícia do Paraná, o Bombeiro do Paraná, a Polícia, uma referência que eles são. A Polícia de Santa Catarina é a referência a nível de Brasil. Nós estamos colhendo fruto hoje a nível de Brasil, estamos no Pernambuco, estamos em São Paulo, estamos indo por Rio, estamos no Paraná, tudo pelo trabalho que a polícia permitiu que a gente ajudasse eles a fazer assim nesse fardamento. E eles evoluíram muito, a Polícia de Santa Catarina, na parte de fardamento. Que legal. Hoje realmente, né? Mas é a Que referência bacana. hoje. É um diferencial. E a gente trabalha com o diferencial mesmo. For para trabalhar assim, tu te foca num setor. Se nós fôssemos para trabalhar hoje com licitações, mas se não tivesse nenhuma pré-requisito, nenhuma exigência, a gente hoje não trabalha com esse tipo de produto. Porque não, tem gente que não tem essa capacidade e tem um preço, um custo menor. Sim. Tem o foco voltado para isso, né? E quem realmente quer um fardamento diferenciado, trabalha com a gente, não tem muitas empresas nível de Brasil que trabalham com a qualidade. Se aperfeiçoaram tanto, né? Sim, agora retroceder, não vamos, né? Foi 20 anos de conhecimento, né? E então acho que hoje a gente tem... Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando um pouco. Quando tu largou o banco e veio mexer no têxtil, chassi bacana? Chassi legal?
Onde é que eu fui amarrar o Sim. meu... Eu nunca, na verdade, eu nunca gostei do banco, não. Eu Ah. não gostava, não. Ah, Não, tá. eu nunca gostei de banco, que ele era, primeiro, a caixinha era aquilo e não tinha perspectiva nenhuma, assim, de se tu crescer. Era caixa no banco. Para crescer na época era muito difícil. Eu tinha a visão, assim, que muito estabilizado aqui lá, né? Então, eu mesmo imaginar daqui a 10 anos caixa de banco, 20 anos caixa de banco, daqui a 30 anos você chefe de caixa. Daí não, né? Então, na época não... E depois era o horário que era complicado para mim. E esse setor têxtil, assim, era mais o empreender, assim, né? Foi diferente começar a empreender. Foi um desafio grande, né? Que eu no começo eu na verdade, quando tinha tecelagem, no começo eu tinha o Valdir Grotto, que me ajudou muito, veio da empresa desse aqui quando começou a tecelagem, né? Ele me acompanhou, me ensinou, foi o cara que eu não sabia nada. Pois então, tu teve ele que era se o cercar de tecelão. pessoas que sabiam, né? Sim, ele era o tecelão. E eu, na época, tinha vaporizador, tinha ferro de vaporizar, e eu ficava vaporizando as peças para muito tempo fazer isso. E era vocês dois, né? Empresa. Era nós dois no começo, é. Depois veio um outro tecelão, o Vilmar, que hoje trabalha na prefeitura de Ascurra, e nós éramos em 3 que trabalhávamos lá. E depois tinham as mulheres, a mãe do Valdir, que ainda, né? Mas era uma estrutura pequena para atender um movimento já considerável, que é a Lojas Brasileira e a Marisa. Mas eu até hoje deu muitos altos e baixos, mas em nenhum momento posso dizer que te arrependo de ter feito. Não. Muitas vezes a minha mulher com o consultório sustentou a gente no Certo. período, né? A casa, a gente conseguiu construir a casa graças a ela, não foi graças a mim, né? Então teve períodos de vacas magras e vacas gordas. Hoje, graças a Deus, olhando para trás, a gente com certeza fez a coisa certa. E, Que legal. respondendo, não... Que E o legal. Teixe é meio uma cachaçinha também, né? Que todo mundo reclama, mas no fim das contas também todo mundo fica, parece, né? Então, Já ouvimos isso aqui. É verdade. as dores são Já parecidas. ouvimos isso aqui. E até hoje daí vocês estão fazendo uniformes. Sim. Depois eu passar porque o Rodolfo... Mas aí tu né, consegue fazer essa história de dividir os ovos, por exemplo? A Pegar transição? várias licitações? Ou como faz para tu diversificar, sendo que tu atende licitação? Considerando sendo duas vertentes de empresa, é isso ou não? Até mesmo dentro da funcional, se, por exemplo, funcional. foi primeiro dos pullover, depois dos supermercados, mas sempre os ovos todos na mesma cesta, né? E agora como é que tá isso, assim? Se os ovos estão de novo na mesma cesta ou se a gente está conseguindo Sim. distribuir? Não, a gente, de novo, um pouco, a gente ficou dependente de... Porque, na verdade... Dá vontade consumia governamental de liberar pedido, né? Isso. Esse é um problema. É cheio de altos e baixos. Por exemplo, hoje tu faz, na moda, tu faz as coleções bem definido. Acontece, por exemplo, pode acontecer de ter uma licitação de jaquetas da polícia, por exemplo, de eu começar, o pedido vir em julho e agosto, passar até final do ano produzindo jaquetas totalmente fora de época. Então não tem essa questão. Não existe coleção e não existe, vamos dizer, o comercial. Sempre comercial fui eu, né? Então essa é a dependência que eu tinha. Então nós tínhamos grandes corporações, a Polícia de Santa Catarina, Bombeiro, Polícia do Paraná, e, de novo, tinha uma certa dependência, né? Então não é isso, não sei se é nesse sentido, mas a gente viu essa dificuldade até 2018, quando, além de todo o dia a dia, veio uma licitação da Polícia do Paraná. Aí foram 50 mil conjuntos, assim que foi fora do padrão. Por sorte, a gente conseguiu postergar por 6 meses a entrega, parcelando, coisa assim, né? Não, foi quase um ano de entrega, né? Mas foi mais que o nosso... Aí dá um estresse muito grande. Aí coincidiu que logo depois o Rodolfo, que estava fora, ele estava se formando na UFSC, ficou meio ano fora em Portugal, coisa assim, né? Aí eu imaginava que o Rodolfo também não ia mais. Não ia voltar. Relações internacionais, não tem nada a ver com confecção. Sim. O mosquito picou ele até que... Mas então não tinha muito a ver, não tinha mais. O Eduardo, outro filho, também estava em Floripa, fazia... Na época ele começou com física, depois foi para produção, né? Engenharia de produção, coisa assim, né?
Aí começou a mudar. Eu não tinha perspectiva de empresa quanto tempo? Não sei. Quando eles vieram, daí a gente viu que valia a pena investir na empresa, mas nós tínhamos que mudar esse problema que é cheio de altos, nem tanta dependência, mas cheio de altos e baixos a produção. Porque vem a licitação, pronto. Isso, trabalho tem a estrutura, tem estrutura fora, terceirizado, tudo trabalho. Aí depois parou a produção, o que eu vou inventar? Não posso deixar o pessoal na mão também, Verdade. né? Então aí nós chegamos, quando eu tenho a Sabrina, que é a funcionária minha, que sempre foi um braço direito, ela coordenou, daí junto com o Rodolfo entrou na empresa e nós passamos essa dificuldade para eles sentirem bem qual é. Minha dificuldade foi sempre o comercial e a sazonalidade de produção, as duas coisas. Aí, por exemplo, aí veio a ideia de a Alpen começou, né? Começar com a empresa pequena, mas com qualidade, um diferenciado. A gente sempre trabalhamos com diferenciado. Então pensaram numa marca para um outro produto, nesse caso. Para tirar aproveitar a ociosidade da fábrica. Isso, o problema para complementar talvez o período de coisa. A ideia era essa, né? Mas ela já surgiu com a ideia assim mais com a ambição, uma expectativa maior do que era só isso. Então a marca veio bem, a gente veio com o produto, a gente tem um produto bem diferenciado e ela deu certo para complementar. Ela ainda está em gestação, está acontecendo, mas é uma marca que tem um futuro muito interessante. Hoje ainda funcional que ampara a Alpen, porque se ela fosse uma marca de varejo normal, talvez ela já andaria com as próprias pernas, mas ela vai precisar mais um tempo para ela acontecer mesmo, no caso, né? Então, foi nesse sentido. E o Rodolfo estava nessa criação da Alpen ou não? Como é que foi isso, Rodolfo? Teu papel aí da aí foi a ideia do Rodolfo. Aí Rodolfo, conta um pouco. Foi um pouquinho desse mosquitinho que o pai falou ali. Te mordeu também? Mordeu também. Tomasse a cachaçinha também? Eu tomei a cachaçinha. Mas antes de tu sair de casa, já tava rolando uns panos lá em casa, né? Já. Assim, na verdade, uma boa parte dessa maturação da empresa, de quando... Eu não lembro quando a gente começou a trabalhar com polícia, porque eu tinha ali 6, 7 anos. Mas tu já trabalhava na empresa... mas o pessoal já me jogava nos rolos de fibra lá em cima. A gente eu já sabia que o pai trabalhava, era isso, né? Não, mas ele ia empacotar peças, eles iam já com... A lembrança de férias de escola, não é que as minhas férias eram dentro da empresa, mas assim, sempre era como o pai falou, aqueles apurão de final de ano, a sazonalidade. Então eu tenho muita recordação, inclusive, da amizade que a gente tinha com o pessoal do corte lá da empresa. Eu lembro que eu ia jogar videogame na casa do talhador lá, porque era o final de ano, era o apurão. Então a gente ia, e eu, o Eduardo, a Luísa, tinha 6 anos, não era a mais produtiva da empresa, mas ela embalava direitinho as peças também. Sim. Mas ia lá, dava essa... Então a gente sempre teve uma conexão com a empresa, com o pessoal que efetivamente produzia os produtos. Era uma equipe bem pequena no começo, até é saudoso um pouquinho isso, porque quando a equipe é bem menorzinha, tu consegue ter uma intimidade até bem maior com todo mundo. Sim. E quando eu me formei no terceirão, antes disso, no primeiro ano, eu lembro que do ensino médio, eu tinha 15 anos, aí eu fui morar em Pomerode, 14 para 15, aí eu passei 6 meses lá, que foi a minha última tentativa de ser jogador de futebol. Que legal! E tinha um grupo em Pomerode, que era o Maga, e eles reuniam rapazes do Brasil inteiro num alojamento em Pomerode, e dali eles faziam uma ponte para equipes na Itália. Então, o empresário do Maga era o Mino Raiola, que era uma sumidade dos empresários. Então, o projeto era muito bom, faltava o jogador dentro de mim, mas o projeto era muito bom. E foi muito bom ter ido. Quando eu voltei, então já que eu tinha dado a minha última cartada para ser jogador de futebol, não tinha dado certo, aí eu comecei a me envolver um pouco mais na empresa, com rotina, essas coisas. Então, comecei a mexer no CorelDRAW, fui para a equipe de desenvolvimento, ajudava um pouco na produção. E no terceirão, então, eu ia trabalhar alguns dias, outros eu ficava para estudar. Eu tinha até, como o pai e a mãe tinham ido para a UFSC, eu tinha um pouco
essa meta para mim também de estudar lá, de morar em Floripa. Eu tinha ouvido muita história, queria saber como é que era. Mas fui, então, com essa ideia de não necessariamente voltar para a empresa. Eu tinha o conhecimento da empresa, gostava, mas era aquela época em que a maior parte dos ovos estavam ainda na mesma cesta, que era a polícia e os bombeiros de Santa Catarina, na época, ali por 2012, 2013. E fui para Floripa e lá fui cursar Relações Internacionais, que realmente não tem nada a ver assim com, principalmente na UFSC em si. Cada curso de Relações Internacionais em universidade tem um pouco um viés. Na UFSC ele era muito voltado tanto para diplomacia, licenciatura, ele tinha mais economia no curso. Era pouco voltado para talvez a internacionalização de empresa, comércio exterior. Tinham as matérias, mas não era o viés da universidade. Aí, no meio do curso, eu participei de um grupo de estudos em logística, que foi onde começou a abrir um pouco mais a cabeça para coisas que eu vivia dentro da empresa, via aquilo acontecer, e aquela vontadezinha de voltar lá em Ascurra no final de semana e dar um pitaco, ver o que estava acontecendo, tentar ajudar de alguma forma. E sempre, daí, quando voltava a UFSC tem muitas férias, né? Tem bastante tempo de férias, então... E bastante greve. Então, também, é verdade. A cada 6 meses ali tinha pelo menos um bom tempo para aplicar o que a gente aprendia lá durante o semestre. Sim. E daí foi assim que, aos poucos, eu fui tendo uma nova convivência com a empresa, no sentido de tentar trazer um pouquinho, juntar um pouco dos dois mundos. E no último semestre, antes de eu me formar, então eu participei de um estágio numa startup de lá, que ela era voltada para cálculo de frete, se chamava Achado. Bem no começo da minha estada lá, na verdade foi 1 ano, eu fiquei 1 ano lá, na metade do meu estágio, no começo do meu último semestre lá, ela terminou de ser adquirida pelo Mercado Livre. Então eu estagiei 6 meses no Mercado Livre, daí assim, aí a gente conseguiu conhecer assim, uma empresa que já tem uma cultura muito bem definida, projetos de longo prazo. Eu lembro que na época eu aplicava muito do grupo de logística lá dentro. Não aplicava porque eu era estagiário, mas assim, tudo fazia muito sentido. O Mercado Livre na época estava começando com o projeto do Fulfillment, que depois se tornou uma força muito grande, diferencial muito grande do Mercado Livre, e a gente fazia parte um pouco da equipe que pelo menos interagia, entendia o que estava acontecendo nesse projeto desde o comecinho. Então, começou a me dar uma vontade muito grande de me envolver, e eu sempre pensar, poxa, quanto que dá para aplicar na empresa em Ascurra. Eu sabia já desde o começo que tinha um DNA fora da empresa, tinha um produto que ele era diferente. A gente conhecia um pouco de indústria têxtil, conhecia um pouco de outras empresas, qual era o DNA de cada uma, e eu sabia que a gente tinha um DNA muito forte, um tipo de produto que era diferente e que levaram muitos anos para se aperfeiçoar e que poderia ser escalonado. Aí quando eu formei, fui passar 6 meses em Portugal, aí o pai tinha alguns negócios lá que foram um aprendizado. Uma dor de cabeça mais que qualquer coisa, mas um aprendizado. E voltei, então, eu já sabia que eu não ia voltar para Florianópolis, eu tinha me formado, estava saindo de Portugal, que foi uma rotina muito diferente na minha vida, então, assim, aqueles 6 meses de ouro, assim, de muita experiência, era uma vida diferente, era o que eu sonhava a faculdade inteira, e eu sabia que eu ia voltar para uma realidade que era de Ascurra, e eu me empolguei muito por isso. Sempre fui um entusiasta de Ascurra, que é uma cidadezinha pequenininha, mas sempre falava, mesmo quando estava em Floripa, mas tu é louco, tu volta quase todo final de semana. Voltava porque era obrigado, porque na época eu namorava, então senão já não dava certo, mas voltava porque queria também. A cidade é boa, a gente tinha uma convivência familiar muito boa. E eu lembro que o pai, antes de eu voltar, ele conversou comigo no sentido de, tu quer voltar mesmo? Para a empresa, porque às vezes eu tenho a impressão que a empresa como o pai estava falando antes, não é que é bananeira que deu cacho, mas não tem uma perspectiva, né? Meio que a gente estava numa estabilidade, numa curva de maturidade em que a empresa tinha crescido o que ia crescer,
e não se mostravam muitos caminhos assim diferentes. E o pai sempre falava, se aparecer mais um que faz o que a gente faz, é um mercado que não tem espaço para dois, porque é uma indústria que ela envolve um custo de desenvolvimento alto, um custo de engenharia alto, para conseguir fazer um produto que ele é diferente. Então, tinha bastante desse receio. Quando daí eu voltei, a gente estava justamente nesse ano de 2018, que foi o ano em que a produção deu um pico, e a gente criou toda uma estrutura para atender essa licitação da Polícia do Paraná, que veio, e depois a dor de cabeça sempre era, né? E quando essa licitação passar... E o próximo pedido? Era uma estrutura de 20 pessoas, eu lembro a empresa, 21. Durante a licitação ela chegou a 30, então ali foi um aumento gigante para o que era a empresa na época, e a água já bateu na bunda antes mesmo de terminar a licitação. Assim, o que a gente vai fazer depois disso? Choque de realidade, né? E foi quando a gente começou, então, a bolar o que viria a ser lá em 2020 a Alpen, né? Então, pensar num projeto de varejo, entender que a gente tinha um produto diferenciado, mas que a gente não ia fazer fardamento para vender na moda. Mas talvez o que tinha no nosso fardamento que poderia agregar em um produto para a gente vender na moda também. Então, a gente começou a estudar, ali veio... Em 2019, a gente começou a conversar com o Maicon, que depois entrou na empresa justamente para ajudar a fundar a Alpen, e se tornou depois o nosso desenvolvedor de produto. Hoje é o nosso gerente comercial. É uma dessas, assim como a Sabrina, é uma dessas moscas brancas que a gente foi encontrando ao longo do caminho. E com a Alpen, como o pai falou, é um projeto bem embrionário. Eu acho que ele é o menino dos olhos da empresa desde que nasceu, porque ele tem muito... não é uma coisa tão institucional quanto a funcional. A gente conseguiu botar muito do que a gente queria, do que era a família, assim, coisas que a gente gostava, que eram nossas, que eram da nossa intimidade, as viagens que a gente tinha feito de carro para a Patagônia, as aventuras que a gente fazia em família. Tem muito disso na construção da marca. Mas ela... Como o pai falou, o comercial da empresa sempre tinha sido o pai. E como era licitação, a gente sempre foi meio mineirinho, né? A gente fazia para a polícia, a gente produzia para a polícia, tinha uma abertura lá dentro onde a gente ia para ouvir o que eles esperavam de um produto. E a gente também abria as portas do desenvolvimento para conseguir chegar no que eles queriam. Mas o processo era licitatório. É uma outra realidade, é uma outra dinâmica. Né? E a gente sempre dizia, por mais que a gente forneceu para a polícia por 20 anos, eles não são nossos clientes. Certo. A gente tinha que vencer todas as licitações com um edital que era aberto para todos participarem. E foi a Alpen que também, por mais que ela demorou, ela ainda está em um momento de maturação, mas foi um desafio muito grande, porque foi quando a gente percebeu o quanto que a gente não sabia fazer um comercial ativo na época. A gente não tinha um setor de marketing, a gente, na verdade, não tinha um setor comercial, mas a gente tinha um produto que, desde o começo, ele agradava. Ficou legal. Ficou legal. A gente bolou uma marca para o outdoor, a gente fez uma coleção de 60 referências. Aí tiveram 2 lojistas muito importantes para a gente até hoje, que é o Bruno da Terra Top, aqui de Blumenau, e quem abriu as portas para a gente foi o Renato, da Alta Montanha, em Curitiba. E eu fui visitar os dois, e eu saí de lá com um baita de um esporro tomado. Porque das 60 peças, eles tiraram 2 assim, olha, isso aqui até vai. Mas assim, o resto não é pro outdoor, não tem nada a ver. E para nós estava bonito, né? Não, e tava lindo. Tava muito bonito. Tava muito bonito. Os caras eram exigentes, então. É que a gente tava querendo vender calça de moletom pro cara fazer trilha. Então, assim, a gente tinha o nosso entendimento do militar, a gente botou uma roupagem de outdoor, até porque as nossas viagens eram assim. A gente também não entendia de vestuário técnico de outdoor. Sim. Então, para explicar pro pessoal que tá assistindo, a Alpen
é uma marca para... A gente está falando outdoor, né? É uma marca para aventuras. Isso. Práticas de aventuras, certo? Exato, para esportes ao ar livre. Ao ar livre. Então, Mas desde não, corrida mas não até... de alta performance, por exemplo, ou sim. Não Hoje a ideia, atletas. a gente tem toda uma linha para atleta. Então, hoje tem legal. desde montanhista subindo montanha com mais de 6 mil metros de altitude, até ultramaratonista que está correndo no deserto do Saara, Que prova legal. de Porque 200 se tu quilômetros. for pegar o link ali de quando eles começaram e foram exigidos, a pessoa que está começando agora, ela vai querer comprar aquela roupa do atleta também. Sim. Porque como ela vai se evoluir subindo de calça de moletom, né? Sim. Ela não vai conseguir evoluir, né? Isso tu aí. sabe, quando tu vai Sim. começar de bike, tu vai primeiro ver as marcas que tu gosta, que o pessoal usa, que vai performar Isso melhor, aí. né? É. Então foi o que aconteceu com vocês. Não, todo mundo quer comprar aquele Isso material aí. ali, É. né? E era... A gente se baseou... A gente, na verdade, fez muito uso dessas amizades que a gente construiu com a Marte, tipo, com o montanhista, que é o Pedro Hauck, o Marcos Nolas, que é ultramaratonista, eles que foram dando esse feedback, porque a gente, como aventureiro, a gente gostava muito da aventura, mas a gente... Mas era entusiasta só. Era entusiasta. A gente era do tipo que ia pra Patagônia, vestia uma calça jeans. Putz, mas tá muito frio, então a gente vai botar mais uma calça jeans por cima. Certo. E continuava Aham. batendo queixo. Aham. Então, a gente foi descobrindo na Alpen, com essa formação no setor comercial e de marketing, Também eles viam O potencial da funcional, o né? potencial pelo fato também da indústria brasileira não ser tão desenvolvida. Então, Isso. hoje tem todo esse tipo de mercadoria, coisa assim, né? De solução para... vem de fora. Então, eu sei tá. que o da alta montanha, que é referência no Brasil, muito é isso também, que eles gostaram do nosso produto, mas eles viram o potencial de ter esse Isso. produto dentro do Brasil também, no caso. Que né? legal. Um fornecedor brasileiro. né? Aham, Então, a sim. gente voltou com aquelas 60 peças, 6 meses depois, daí a gente chegou com, era mais ou menos isso. Aí Daí. eu vi que, daí eles, não. Daí deu boa. Eles compraram a ideia do que a marca poderia vir a ser. Ainda Tá. na época, eles falaram, não, melhorou um monte. Aí eles começaram a sentir a vontade para, isso precisa melhorar, esse tipo de puxador tá errado, isso aqui vai dar problema lá na montanha. Mas eles compraram a ideia eles viram que era um direcionamento que eles precisavam dar, mas que tinha ali tinha um futuro. A gente ainda tá nesse processo de melhora, que eu espero que dure para sempre, assim, no sentido de estar descobrindo coisas novas. Sim. E nesse ponto, tanto tu como o Maicon Isso conseguem absorver, entender, aceitar. E que É bom que os esper- é feedbacks esperteza, são, né? É. sinceros Sim, e exato, para evoluir, né? Isso, É. melhor Podia só muito fechar melhor as uma portas, crítica né? do que um tapinha nas elogio Nossa, fútil. É, isso. E que nome bonito, né? Eu também achei. Aham. E foi um achado, assim, Tu comprou pronto já ou registrado? Não, na verdade, a marca ia se chamar Los Andes. Os Andes, é. Aí deu um embrólio, uma comunicação errada entre a gente e a empresa que estava registrando, em que eu falei, registra o nome, Los Andes. Mais Aí rápido. tem a logo? Ele falou, não tem ainda. Mas eu achei que ia ser registrado. E ele entendeu que ia ser esperado a logo. Ah, E tá. isso foi questão de uma semana, Um cara entrou na um cara frente. entrou na frente. Hoje Aí, e a gente já É. tinha desenvolvido Etiqueta. Ah. logo, Ai. etiqueta, um monte de coisa. Ai. E daí assim, poxa, a gente precisa de um novo nome. E aí eu lembro que eu passei uma semana, assim, batendo cabeça. E eu pensei em Alpes. Aí eu vi, já tinha. E eu fui... Mas eu tinha gostado do Alpes. Eu fui ver como os Alpes eram chamados em outras línguas. outras línguas. E os Alpes, o nome próprio em alemão, é Alpen. E casou que Los Andes, a logo tinha sido construída com a inicial das duas palavras, que era o L e o A, dentro da forma de uma logo que remetia à montanha. Tu reciclou daí. E o Alpen Uau. é A e L, Que legal. dentro da mesma logo, com as mesmas cores, que Nossa. também remete à montanha. Então, assim, quando apareceu e eu vi que não tinha no INPI, aí a gente correu para... Então, assim, um tempo depois a gente se reencontrou com o cara que não deu certo o registro, porque na época a gente ficou Posso te dizer? puto, né? É mais bonito do que o primeiro. Bem mais. É. Também Bem mais. acho, Hoje também tá acho. assim. E a gente conversou época- com ele assim, que na época ficou uma situação
Ficaram Ele não puto, foi né? 100% culpado, Sim. mas a gente ficou louco de Foi raiva. negligente. Claro, imagina. Foi negligente. É. né? E assim, depois a gente encontrou e ele falou, pô, foi mancada aquela vez. Ele falou, cara, mas Deu certo. é porque era pra acontecer. porque era pra Deu acontecer. certo. O erro pra dar Exato. certo, né? Que Não, Isso e aí. esse negócio de marca, hoje a gente tem que mesmo assim, não deu certo, engole o choro e vai, né? É, Porque isso aí. tudo é registrado já. Sim, tudo é registrado. Então, nossa, E mesmo se não é, tu sabe que é 2 anos pra frente, então É, tu tem é. que ir meio que Exatamente. trabalhando, contando com o ovo na galinha. Verdade. Mas às vezes não vai ser, né? É, isso mesmo. Verdade. E assim, o grande negócio da Alpen, como o pai falou, ele ainda hoje, e vai ser por um tempo, foi a Funcional, ela tutela a Alpen. É dentro do mesmo grupo, dentro da mesma estrutura, usando da mesma expertise, mas ao mesmo tempo foi a Alpen que mostrou para a Funcional o potencial que ela tinha também. Quando a gente viu o marketing sendo feito, um comercial um pouco mais ativo, e a gente começou a experimentar um pouquinho disso na Funcional, Ai, que gostoso. aí viu começou que dá- a se mostrar, né? Então, aquela perspectiva que a gente não via em 2018, hoje a gente está completamente assim, empolgado, apaixonado pela Funcional mais uma vez, Sim. porque a gente está vendo que a gente estava aqui, como o pai estava falando antes ali, a gente estava em Santa Catarina, a gente atendia há 20 anos, não era mais novidade para ninguém, e a gente não ia entender o mercado fora. Séries até da experiência de Não, quando até- a gente saiu, né? Até a gente começou daí, vamos testar São Paulo. Aqui em Paraná a gente começou ano retrasado, a polícia já fazíamos, mas nós tínhamos um mercado que era as guardas municipais, que hoje está muito em relevância assim, as guardas que os municípios estão tendo assim a legislação a favor, tudo para criar novas guardas, né? A gente foi percebendo que eles estavam assim não muito bem atendidos, não sendo muito bem atendidos na parte de fardamento e acessórios, coisa assim, né? Aí Paraná foi beleza, a gente conseguiu entrar bem, coisa assim. Aí nós tínhamos o desafio é São Paulo. Eu imaginava, não adianta nós se meter muito em São Paulo, que deve Que vai estar ter muito tomado. fornecedor lá. Muitos fornecedores, cidades fora São Paulo, capital, Guarulhos, Osasco, Campinas, Ribeirão Sim. Preto, né? São cidades que devem estar assim já todo o seu nicho definido já, né? Aham. E não, nós começamos agora há um ano para lá e é impressionante assim, a aceitação que eles estão tendo com a Funcional. Realmente. Ai, que Isso, legal. isso para nós foi uma surpresa muito, muito agradável, né? Mesmo a polícia a Guarda Municipal de São Paulo, só numa visita que o Rodolfo fizeram lá, eles vieram tudo para a empresa, Ai, com a que Conhecer um show. pouco da conhecer com a estrutura. equipe, né, e conhecer a estrutura para ver se eles podiam confiar, claro, né, se era aquilo que parecia, né, Sim. e gostaram e, né, então realmente é um mercado bem interessante e expande mais, né, ele cresce que nossa, né, isso que a gente precisa, não ter 4, 5 órgãos, mas 200 órgãos comprando menos talvez. Sim. Mas isso dá estabilidade. Isso a Funcional nunca teve na história. E a perspectiva muito boa, assim, de segundo semestre para frente, que agora estamos ainda semeando essa parte. E nós vamos começar a colher, do segundo semestre em diante, esse trabalho está sendo feito com as guardas. Porque tu fazendo um trabalho bem feito, é difícil perder. Pode surgir outras empresas tão bens, tão boas assim, ou tão capacitadas, mas a perspectiva em todos os casos uma vez é boa de futuro também, perspectiva boa de futuro, que a gente sempre E tem essa briga de preço das licitações não incomoda? O que eu vou dizer, quando, claro, tem brigas, tem coisa assim, né? Mas a gente tem um norte, a gente participa da licitação quando ela exige laudo e amostra, que faz parte, que nem eu falei, acho que falei hoje para vocês, que não é o setor privado, pode olhar, escolher o diretor de uma empresa VEG, não, eu quero esse, por que quer? Não, eu quero porque eu quero, pronto. Tá vendo? O preço tá bom, a qualidade agora é o que eu uma quero. guarda, não, eles podem querer, mas não é por isso, ele tá tudo, então tu tem que fazer todo um trabalho, um descritivo técnico que isso os órgãos têm que fazer. Se eles querem aquilo, eles não podem querer aquilo por querer. Sim. Eles podem querer, eles vão ter, se eles descrevem tecnicamente no papel, que vale o que está no papel. Certo. E aí hoje no mercado tem assim muitas empresas, eu digo assim, eu já estou 20 anos nesse segmento, eu sei que tem muita empresa, não vou dizer aventureira, mas não tem a capacidade que tem, esperando só
a boquinha, o Estado não descreveu bem, ele vai ter que aceitar qualquer coisa. Entendi. E Entendi. Com a malícia de achar furos no contrato. Sim. Entendi. Furo, quando pode ser qualquer não tá coisa. bem descrito. Outros que não tem, a gente sabe que eles até pode estar descrito, mas na hora do recebimento também eles não dão bola. Então isso é muito guarda. Guarda tinha esse problema bastante, que até conseguiam uma vez escrever. Mas depois dizia, Maurício, mas eu recebi isso aqui, como é que pode? Daí, mas tu visse que era um problema? Não, mas eu não posso, como é que eu vou devolver tudo isso aqui? Porque como é que fica? Nós estamos precisando, né? Então é um problema isso aí. Não é no setor público, é isso. Então a gente faz. Quando tem um órgão que tem um edital descrito e tem exigências, adianta nós, porque nós não vamos matar, nós não temos o menor preço do Brasil, nós temos uma estrutura para dar uma qualidade boa do produto. A gente tem isso, na verdade, né? Nem todos precisam ter. Tem que ter aquelas empresas que atendem o chão de fábrica, que é uma coisa um pouco mais básica, que não precisa tanto desenvolvimento de produto, tem um custo menor, a gente entende perfeitamente. Eu não tenho como competir com esses. Agora, se um órgão quer, porque eles, né, a polícia quer estar bem vestida, é questão de segurança, é questão de brio do policial. De funcionalidade, né? Funcionalidade, tudo isso. E a gente consegue colocar isso, infelizmente, tem custo. Sim. E esse custo vai estar implícito no descritivo da licitação. Está escrito lá. Vocês vão receber, se vocês forem rigorosos, como estão exigindo de todas as empresas, de mim e das outras, se conseguirem. Então, aí a briga não é no preço. Entendi. É no produto. A gente já ficou em licitações em 12º lugar. E mesmo 10º assim lugar. fecha. Já veio. Porque está de acordo com o que foi descrito. Sim. Isso. E aí, então, tu até fica feliz quanto mais critérios tem, Sim. melhor é, porque daí tu tem mais certeza daquilo que estás fazendo. Isso É aí. legal. Eu vou dizer aqui um exemplo, a Polícia de Santa Catarina, a gente passou esses 20 anos, fornecemos quase direto, assim. Agora eles sempre foram extremamente exigentes, talvez mais comigo do que com os meus competidores que estavam. Mas isso para nós foi sempre o norte, para nós foi... A gente nunca teve folga. Mas isso aconteceu de calça social. Como é que eles fazem? Eles medem a cintura, um exemplo assim, né? Aí de 44 é 44, a cintura fechada é 44. Aí tem tolerância, porque tu não pode ser exato, não vai conseguir. Tolerância, mais um, menos um, 45, 43. Deu 43 na produção, passa. Deu 42, está fora. Né? Então, para mim já aconteceu, de calças uma sequência lá do número 44, deu 42. Eu sei que estou fora, eu vou lá, pego, recolho, arrumo, né? Então eles são rigorosos, né? Às vezes tem crítica, que a polícia é muito exigente, muito coisa assim, né? Mas se abrir, quanto vai abrir? Isso. Né? Se for subjetivo... Onde é o limite? Subjetivo. Até onde vai a subjetividade? Um pode um pouco mais... Aí, por isso que é objetivo. É o papel que diz. Por isso que eu digo, não é o preço só. Né? Então, é a exigência que eles têm. Então, a gente tem um mercado nesse sentido, assim, um tipo de mercado. Tem para todos. O nosso mercado é diferenciado, a gente não vai só no preço. Então, a gente tem um produto diferenciado, a margem talvez um pouco maior do que quem produz. Uma escala menor, né? Só que é tipo, quase que artesanal, quase que um trabalho muito criterioso. A gente faz a túnica sob medida para os cadetes, para os formandos, aquelas túnicas, né, sob medida. Tudo é alfaiataria. Né? Então é um trabalho bem minucioso. É mesmo? Então Sim. Então a gente faz... O nosso é um pouco mais... É uma indústria têxtil diferente, né? Deve ser bem bonito entrar lá, né? Um dia que tá saindo um pedido. Até a gente tem mais gosto quando tá saindo pedidos. Mas vem muitos órgãos vêm visitar mesmo, né? Visitar assim, nesse sentido, claro, não visitar, mas porque eles aprender, ver o que é feito, como é feito. Né? Então, graças a Deus, a gente, quando imagina é uma confecção, mas a parte hoje de desenvolvimento de produto e engenharia é praticamente do tamanho da parte de costura, tudo isso aí, né? Verdade. Então o cérebro da empresa é verdade. Bem maior do que só a costura. Então isso tudo é custo. Custo não tem como tu matar no preço, assim. Então é diferente. E é uma coisa gostosa assim de trabalhar, foram umas das coisas que trouxeram o meu irmão, por exemplo, quando ele estava estudando engenharia de produção, e mesmo eu, quando
fui picado por esse mosquitinho muito era justamente por essa parte de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Porque, tava lá em Floripa, tava um pouco metido no meio de startup, o meu irmão fazia parte da empresa júnior também, estava visitando outras empresas. E o têxtil, ele é tradicional. No entanto, às vezes é só saindo que a gente vê o quanto de coisa que tem, inclusive, para voltar aqui para o nosso têxtil, aqui da nossa região, e aplicar de novidade, de gestão. E uma coisa sempre, eu sei que puxava o pai, acaba me puxando também essa parte de produto, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento na aplicação de uma solução. E daí foi ali que eu também me encontrei um propósito, uma coisa que eu adorava fazer, que não via dessa forma antes mesmo de ir para a faculdade, e que eu sei que engaja muito também o pessoal dentro da empresa. Então, desde da galera do desenvolvimento, passando pela engenharia, até o pessoal do corte, da costura de amostra, o que mais vê que dá o brilho no olhar, o brilho é quando tem um desafio de, a gente atende Santa Catarina, agora a gente tem que atender a guarda municipal de uma cidade, como é que é o nome? Ipojuca? Agora a gente desenvolveu para ir para... Não, mas são... Bom, enfim, de uma guarda municipal em Pernambuco. Ou, por exemplo, a gente está realizando um teste na polícia de Pernambuco em 2 batalhões. Um urbano, que fica em Recife, e um grupo de operações táticas no Agreste. Então, assim, a gente traz para dentro. Então, o que tem? É seco, é muita insolação, é um calor infernal. Qual tipo de tecnologia que a gente vai agregar aqui? Qual tecido que responde melhor na solidez de Alpine, cor? né? Sim, Isso. tudo a ver. Exato. E a gente vê que essa sinergia acontece, né? Que legal. Então, o pessoal é muito chegado. Parece que não tem nada a ver, né? Parece. Um artigo totalmente pesado, né? Um fardamento, né? Uma roupa de policial, né? Uma roupa de bombeiro, né? Isso. E daqui a pouco fazendo uma roupa de um esportista. Mas se tu olhar, tem performance, não é? As pontas se juntam. Se juntam, verdade. Ambos estão Bacana lidando com mesmo. intempéries, com o tempo, com o clima, precisa de desempenho, de segurança. Sabe que eu pensei isso quando você estava falando, mas agora a gente está fazendo uma marca praticamente fitness, vamos dizer assim, né? Porque é praticamente esporte. Que mundo totalmente diferente, pensei assim, não é? Mas não é tão diferente assim, né? Exato. Ver como a moda, como o têxtil é maravilhoso, né, cara? E assim, o têxtil, eu entendo mais hoje do que antigamente, que é essa da cachaçia, porque tem os peng, mas é gostoso, assim, que legal. Tu vê o negócio, e é uma coisa que ainda hoje, nessa época de tanta startup, de tanta ideia, que nunca sai do digital, e nada contra isso, mas é gostoso, tu lá no final, tu vê o fruto de um desenvolvimento, de uma ideia, de um croquis virando um produto, e depois tu vê um policial na rua usando o teu produto. Um montanhista subindo com o teu produto. É uma coisa que dá um ânimo a mais. Então... E hoje a Alpen tem que tipos de produtos? Tanto parte de cima, parte de baixo, tem diversas peças, assim. Sim. A gente na Alpen, principalmente agora, a gente veio focando cada vez mais na parte de performance. No começo ela tinha uma área um pouco maior para o lifestyle. A gente viu que onde a gente acertava era na performance. Então a gente tenta trazer moda para dentro da performance, mas a ideia tem um pouquinho para quem... Até aquela pessoa que não está performando naquela hora, mas gosta da Alpen, vai poder usar, isso, né? Pro entusiasta, pro cara se vestir como... Mas onde a gente mais acertou sempre foi em produto que tem performance, e a gente lá trabalha muito com camadas. Então, assim, o base layer, que é a parte de segunda pele, a parte que fica em contato com o corpo. A segunda camada, que são os fleeces, por exemplo, que hoje é talvez o produto mais acertado. O que são os fleeces? Os fleeces são esse material aqui, por exemplo. Certo. Feito certo. em soft, em patch. Sim. Aí depois as jaquetas, a Norak, por exemplo, daí é uma peça impermeável, com costura selada. As peças em matelacê com pluma sintética. E daí nas calças a mesma coisa. Calça de primeira camada, segunda camada, terceira camada. Que legal. Então, tu vê que é uma interpretação diferente da... Sim. Né? Hoje a Polícia de Santa Catarina ela usa a segunda pele, ela usa uma jaqueta corta-vento, ela usa uma Norak,
Coisas que foram introduzidas a partir da Alpen, coisa assim. Coisas que a gente não imagina. Não imagina. Não, mas... eu não imaginava. Não, eles, tipo assim, eles usavam... dá pra ver que não muito tempo atrás a roupa era bem caidinha, né? Sim, tipo assim, se tu olhar. Até a questão de modelagem. Meio genérico, né? Era quase um social operacional, então era uma camisa com tecido operacional. Quando não era aqueles artigos tipo escolar, assim, não é? Tipo sim. uma japona, uma jaqueta, agasalho, né? assim. Um agasalho, Isso aí. né? Exatamente. Hoje entrou, eles estão com a Combat Shirt. Combat Shirt, Sim, vocês já viram? sim. Ele fica... A aparência bem melhor do Mais policial, ostensivo. mais ostensivo, coisa assim, né? A calça mais ostensiva. Mais quer dizer, conforto também. Policial norte-americano, assim, né? Sim, Que é isso bem aí. mais vestido, né? Bem mais organizado. Que legal. E o que também, de repente, deve ter levado a essa visão da polícia poder usar alguma coisa mais bacana também foi... Não sei, vocês podem me corrigir se eu estou errado, mas o esporte do tiro, né? O airsoft, esse pessoal, também trouxe uma tecnologia que talvez nem era utilizado, né? Um conforto, talvez, que nem era utilizado, esse conforto pelos profissionais, e acabou que se juntou isso, e hoje a polícia usa uma camisa super confortável, com uma manga um pouco mais reforçada, né? Isso aí. Teve A 511 trouxe para o Brasil. A empresa americana, que é a referência em fardamento, eles trouxeram essa tendência. A ideia era trazer para fardamento, mas daí esse segmento todo do Tomou Airsoft tomou e é forte, né? É vai forte, bem, né? Forte, venderam bem, coisa assim, né? Hoje daí as polícias e guardas estão mais facilmente adotando por causa dessa segurança. Mas quem trouxe foi essa 511, da empresa americana. Que foi em 2019 2019 ou 2018. Que legal. por aí. E é engraçado, assim, porque foi uma coisa que no começo assustou muito a gente também, porque eles vieram e é uma empresa de referência a nível mundial. Então mesmo todo o pessoal de airsoft, de tiro, eles conheciam mais às vezes a 511 do que inclusive muitos agentes dos órgãos de segurança pública. Claro que o policial, o bombeiro, o guarda municipal, alguns já conheciam, mas o entusiasta era mais ligado nisso, e a gente enfrentava uma dificuldade muito grande na época. Como você estava falando, o uniforme da polícia ele era de um jeito, há muito tempo. Tinha uma resistência para mudar. Sim. E foi, inclusive, importante para a gente que entrou a 511, que é uma marca internacional, com puta de um produto, com novas tecnologias, para dar essa chacoalhada também. Que legal. Dali para frente, facilitou muito a introdução de novas tecnologias no fardamento, porque estando de casa, às vezes, não faz milagre. O conservadorismo da situação estava atrapalhando a performance deles, né? Isso aí, exato. Então depois foi legal, que eles puderam ver que podia ser mais gostoso, né? Usar, isso aí. precisa carregar aquele... Porque a vida deles não é fácil, né? Veja bem, por vezes tem que ficar na chuva, por vezes tem que ficar no sol, né? Por vezes tem que carregar aquele monte de equipamento. Não é moleza, não. Então, se tu conseguir ajudar eles com uma performance na vestimenta, poxa, campeão, né? A gente sempre fala que o dia a dia do operacional é muito pesado por uma série de fatores. Não só por estar no clima, por estar na intempérie, mas assim, tu precisa estar bem psicologicamente. Verdade. E o conforto do fardamento. Então, o fardamento ele é pensado para proteção, para dar mobilidade, mas o conforto é importante, inclusive, para o operacional estar bem psicologicamente, porque é uma tomada de decisão, é uma decisão que ela tem que ser certa em um segundo. O quanto mais tu não pode ter aquela atenção, etiqueta roçando o pescoço para te atrapalhar. Toda hora tu tem que ajeitar a gola da camisa. Isso te atrapalha, o colete sovando num tecido pesado. Então, tudo isso são coisas que legal. O conforto é segurança pro operacional também. Sim. Então, verdade. Então é importante. Muito bom. Cara, então vocês estão com a fábrica em Ascurra ainda, né? Sim. Moram em Ascurra. E que tamanho é essa fábrica aí? Deve ser... Quantos funcionários tem hoje? Quantos quarteirões? Quantos quarteirões tem? São 75 internos. Fora, porque a parte de produção é praticamente tudo feito fora. A costura, né? Costura, né? Porque, claro, o corte é interno, mas a produção, porque nós temos uma linha muito diversificada. Então, tu não tens como montar um maquinário para fazer uma
calça social, um maquinário para fazer a camisa social, um maquinário Tá. diferente para fazer o operacional, um maquinário para fazer o bico de pato, que é a cobertura Sim. do policial, Aham. um maquinário para fazer túnicas, coisas assim, não existe. Tá, Então, a entendi. gente Terceiriza daí. tem faccionista que trabalha já 15 anos, 20 anos com o mesmo produto com a gente. Tem faccionista que trabalha só com operacional, faccionista que trabalha só com camisa da parte de cima. Tem a outra que faz só aquela combat shirt que entrou agora, coisa assim. Sim. A outra faz só calça operacional. Então, nesse ponto a gente não é fácil, seria mais fácil para a gente trazer, mas é praticamente impossível trazer, né? Porque exige maquinário diferente para a gente atender toda essa gama de Sim, produto. é né? E uma muita- expertise diferente muita para cada diversidade. tipo de coisa, né? Então, desde a túnica sob medida até camiseta Nossa. e passando pelo operacional não vai ter produtividade e qualidade nos Essa três. questão de terceirização é uma questão matemática, né? Tem que ser avaliado e acredito que tem etapas que não é interessante terceirizar. Etapas que você pode fazer interno e ter controle em cima dessas etapas, Sim. né? Sim. Onde você consegue trazer uma economia fazendo interno e ainda assim obtendo um controle sobre aquela produção, né? Sim. Porque se você externiza tudo, terceiriza tudo, você acaba perdendo a mão de controle de muitas coisas. Então, você botando etapas da produção interna, você tem sempre aquele controle na mão. Tipo, por exemplo, a talhação. A talhação é muito interessante, porque você faz, sabe quando saiu, não é aquele... Não, né? Mandei 10 rolos e era para dar 2.000 peças e deu 1.500 peças, né? Isso. E tu não sabe para onde, Não onde é que sabe vai o parar. que foi, o que aconteceu. aconteceu. Então, a talhação interna é um controle, né? Sim. Sim. Porque se isso acontece dentro da tua fábrica, tu não fica nervoso, não fica nada, tu não suspeita de ninguém, tu vai... Não, vamos lá, porque pode acontecer. Isso aí. Mas aí tá dentro da tua mão. Não, pega mais um rolo ali, estica aqui, porque realmente a conta tava errada, né? Sim. Tipo, alguma coisa assim. Mas botar todas as operações internas é bem arriscado, é bem perigoso e Sim. desnecessário muitas Uma vezes. estrutura. Tem tudo prós e contras, né? Tem. A questão de que eu falasse, é analisar o que é a favor, o que é Verdade. terceirizar o interno. Isso tem situações que depois desenvolvimento também é coisa lá dentro, tem que estar se conversando para ver o estilo da empresa, né? Tu terceirizar, né? O desenvolvimento, a engenharia dos produtos, isso é tudo lá dentro. Muito Sim, bom. né? O corte pode ser nós tivemos que cortar uma parte fora, mas tinha o controle, era no peso. Tecidos, quando é operacional, tu já sabes quanto vai tecido, quanto volta, sobra, está aqui, está pesado, então consegue manter, mas o ideal é ter interno corte. Algumas Sim. operações de controle, né? Ah, sim. E é um pessoal que a gente... Essas facções é um pessoal que hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa estrutura, inclusive de facções que elas estão muito engajadas também no funcionamento da empresa. Então, elas também querem focar no produto diferenciado. É um tempo, uma maturação até firmar a parceria, porque é um produto diferente, um ensinamento sobre o produto, algumas regrinhas que elas são específicas do jogo do produto militar, mas uma vez que a gente tem essa parceria desenvolvida, ela tende a ser longeva, porque é um produto que a gente sabe hoje tem um posicionamento em mercado, mas que ele é rentável uma vez que se tire as barreiras do começo. Assim. Sempre Então depois ele o vai... complicador é tu convencer essas facções. Isso é muito difícil. A minha costureira, não, ela quis cortar o pulso, porque isso que é muito complicado. A minha não veio mais, no dia seguinte não apareceu mais. Então, no começo é difícil. Sim. Depois que pega, daí eles, quando para, muda de produto, não, amor, isso não tinha mais aquele lá, vocês não têm mais... Sim. Né? É interessante Sim, assim, sim. se adaptar. Normalmente eles querem coisas simples, fácil. Nós não, sempre temos um produto mais complicado. Então, a nossa dificuldade maior é convencer a fazer. Depois convenceu, ele Boa. se mantém mais fácil. E a Alpen tem e-commerce? Tem. Vende por representante e e-commerce? Sim, vende por representante e e-commerce hoje. O e-commerce passou por uma reestruturação bem grande, inclusive, principalmente por causa do reposicionamento da marca também, que foi focando mais no produto de desempenho. De desempenho. Mas até então, o nosso principal canal de venda é através ainda
de representantes. Também é um tipo de representante, os que vêm funcionando, que levou um tempo. Então, a gente foi errando, testando. E não é porque o representante não era bom. Passaram representantes excelentes assim na mão. Mas é um produto que muitas vezes não vai encaixar, com o melhor que o representante seja, às vezes de uma baita de uma marca de moda. Mas não conversava. Sim. E a gente também não tinha o traquejo para fazer essa leitura antes. A gente nunca tinha mexido com comercial. Então, o representante para a gente era um bicho estranho. A gente não sabia quando ia, quando não ia. Um controle diferente. É o telefone sem fio, né? Isso aí. Então, não, Ainda mais vai dar início. certo, vai dar certo, vai dar certo. E às vezes não dava. E a gente também não sabia nem por onde fazer a leitura com antecedência de que, não, acho que não vai dar certo. Então, hoje a gente já se sente um pouco mais seguro. A gente tem pessoas muito boas ao nosso lado trabalhando já nisso. Os lojistas deram um baita apoio nisso também, de falar, que não está dando certo. Aquele cara lá nunca mais apareceu. Aquele cara lá me atendeu bem. Então, assim, para a gente tudo está sendo uma escola que depois a gente aprende um pouquinho na Alpen, aplica na Alpen, depois traz para funcionar com um pouco mais de propriedade, depois volta para a Alpen já com... Muito legal. Sensacional. Então está sendo um bate-bola bom assim, entre as duas marcas. Legal. Muito legal. E nisso tudo aí, eu sei que vocês já falaram vários desafios, né, seu Maurício? Opa. Mas qual que mais marcou, assim, que foi o mais... Teve um que marcou pra ti, assim, nessa história toda de virada de chave aí, que foi o mais... Foi, não mais, com certeza. Um que não marcou, vou dizer, primeiro, quando nós passamos para aprender a setor de licitação. Foi em 82, com a polícia, em 2002, com a polícia. Então, foi Mas a virada de chave mesmo, maior, foi em 2018, quando a gente se reuniu para realmente... Que eu digo, para mim eu tinha um pavor de coleções e o pavor de comercial, porque eu não sou comercial, mas eu era o único comercial da empresa, né? E coleções, eu imaginava, puxa vida, fazer 2, 3 coleções por ano, isso é loucura. E eu sabia que as empresas tinham que fazer, né? Então foi esse trabalho, quando 2018, 19, daí com Rodolfo, Maico, Sabrina, depois Eduardo também entrou, que agora entrou bem. Mas com ele, essa foi a maior diferença. Depois de tantos anos, a virada de chave mesmo foi em 2018, que agora as coisas estão se encaixando, coisa assim. Que legal. Então, por isso que eu digo, a empresa, nós temos um quadro funcional muito bom. Muito, realmente, não é... O time? Talvez todo o time. Sim. Sim. Parabéns, Talvez time, todos... então. sim. Isso aí. Manda um parabéns pro time. Eles sabem disso. Eles sabem, Ainda são bem bem que ele tratados. falou, porque eles Mas são é assim sempre bom mesmo. reforçar. Não, o quadro funcional é muito bom. Então, a empresa está... Eu posso dizer, nesses anos todos, a primeira vez que eu posso dizer que ela está preparada para crescer, com qualidade. Que legal. Crescer por crescer. A gente cresceu em 2018 com a Polícia do Paraná e foi um voo de galinha, assim, né? Mas agora não, agora somos preparados. Acho que o Rodolfo deve ter a mesma ideia, que tanto a Funcional como a Alpen, o time é esse. Que legal. A gente vai se encaminhando para o nosso final de conversa, que é uma pena, né? Eu queria, para não esquecer, que eu estou agradecendo as pessoas que indicam as maravilhosas histórias que vêm até aqui. Verdade. Então, Joyce, muito obrigada. Joyce Mozeteski, certo? Querida, muito obrigada, tá? Por ter me mandado a mensagem. Eu amei. Eu tô, olha só, fechando essa temporada com esses dois crânios aqui, contando essa história. Maravilhoso. Obrigada, Joyce. Obrigada. Tá vendo? Que legal. Eu também já vou mandar só um obrigado para Joyce, porque, como eu falei, na sexta-feira eu falei, Rodolfo, eu tenho uma notícia, eu não sei se tu vai brigar comigo ou tu vai me abraçar. Então, obrigado, Joyce. Legal. A gente ficou feliz contigo. Então, que legal. Como faz para encontrar vocês na rede social ou alguma coisa assim? Como é que faz? A gente vai escrever tudo na descrição do vídeo, mas já faz a Para quem tá ansioso para Muito ansioso para ir visitar o site da... hoje, a Alpen ela é encontrada no nosso site, que é o Alpen Oficial. Então, lá a gente tem o nosso e-commerce, todos os produtos, um pouquinho da história da empresa, os parceiros. E a Funcional também. A gente tem o e-commerce da Funcional, onde a gente
Tem vende o e-commerce da Funcional Tem. também. Ali é um e-commerce até... Ele foi mais complicado para montar, porque, por exemplo, claro. cada instituição a gente precisa Por da carteirinha. Segurança, né? Porque o policial, ele compra, mas não pode... Só o policial pode comprar. Só então, o a gente policial tem pode essa- comprar, claro. Então mudou agora, ainda mais com esse ano mudou, vai no soldo. O policial ganha no salário, junto o soldo uma vez por ano, para ele comprar o fardamento dele. Então a loja virtual tende a ter mais movimento, mas também a questão de segurança tem que ser melhor é agora. restrito mesmo. Então, a Funcional, por exemplo, não só na loja virtual, mas os revendedores, que hoje a gente tem uma rede de revendedores que ajudam a botar o produto em loco para o cliente final, a vender com propriedade também. A Funcional a gente encontra no site funcionaluniformes.com.br ou no Instagram, @funcionaluniformes. E a Alpen é no alpenoficial.com.br ou alpen.oficial. Legal. No arroba do Que Instagram. Legal. Massa. Vida longa Alpen, então, É. né? E a Uniformes. Funcional. Vida longa Funcional. para vocês também. Muito Isso obrigado aí, pela é. oportunidade. E Nossa. boa sorte. A ideia de vocês é interessante e vai dar certo também. Muito Tá dando obrigada, certo e vai está melhorar. dando certo. Com certeza. A Verdade. gente fica muito feliz que a gente pode escutar a história, a evolução das pessoas do têxtil da região de Santa Catarina. Já vieram pessoas de outros estados também. E que as pessoas estão se abrindo, né? Sim. Porque a gente comentou umas várias vezes que a gente tem uma cultura um pouco fechada de não mostrar a nossa fábrica para o outro e tal. Aham. Sim, a gente tem que ter uma cautela, né? Com os Não precisa entregar o negócios. ouro, né? Mas o Jason sempre fala, o sofrimento de um não precisa ser o sofrimento do outro, sim, né? verdade. Então, é um dos motivos que nos move, né? E levar isso. E as histórias são emocionantes. Eu tô me emocionando com a história do podcast agora. É verdade. Mas eu me emocionei em quase todos os episódios, porque cada um tem uma história. E isso é lindo. Verdade. Entende? Como a gente cresceu, fez as nossas coisas, o nosso negócio, o outro também fez. Sim. E é lindo da mesma forma, porque foram conquistas de cada pessoa, né? E não tem almoço grátis, a gente vê cada vez, saca? Que, tipo, pra nós tá sendo até uma terapia, né? Fazer esse Demais. podcast que partiu daquela tríade que eu te falei na nossa reunião de ontem. Que a gente fez esse canal com o intuito mesmo de inspirar, de instruir e de unir o setor têxtil, entende? Sim. Então, se essa reunião de hoje aqui conseguimos plantar uma sementinha de inspiração no coração de alguém, sabe? Ou motivou alguém, ou instruiu alguém para saber como que as coisas funcionam. Poxa, ganhamos um jogo, né? Sim. Ganhamos o Objetivo jogo e tá alcançado. ótimo, tá lindo. Então, tipo, Isso. 40 episódios, a gente Isso. acredita que tem acertado todos eles. Nossa, foram trazido incríveis. alguma informação relevante ao nosso público, sabe? Isso. Muito legal. Não, e Muito Beleza. obrigada. Muito Parabéns. obrigada por Parabéns. contribuir Obrigado também. Vocês conosco. fazem parte disso, Boa sorte. Obrigado, pessoal. Isso aí. Parabéns pelo propósito, é o mais importante, eu Obrigada. acho. Então, Gente, vocês têm curiosidades? Querem saber mais sobre a Verdade. Alpen, a Uniformes? Funcional. Uniformes, por favor, escrevam, comentem nesse vídeo, compartilhem com uma outra pessoa que quer saber também. E sigam eles nas redes sociais, fiquem ligados com tudo, que tem muito crescimento aí por vir. Eu sou muito consumidor de podcast e tem o podcast do Joel J, que ele sempre fala que se essa informação for relevante para você, então ela também pode ser relevante para um amigo seu. isso. Então compartilhe, não fica com essa informação só para ti. Isso. Isso aí. Compartilhe e você vai estar fazendo um bem pro próximo, né? E enchendo ele de informação e tal. Então, fica a dica aí, pessoal. Se nesse episódio você lembrou de alguém, aperta o botãozinho lá e compartilha bem rápido, isso que aí. vai ser muito bom. Tá bom? Pessoal, muito Obrigada. obrigado. mais uma vez, tá? E Que até legal. um Foi um próximo prazer. encontro. Claro. Beleza. Muito obrigado. Com certeza, estamos ansiosos já. Baita programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo Curte e episódio. Até a compartilha. próxima temporada. Pois é. Muito bem. Tchau, beijos. Obrigado.